E a pergunta de hoje que não quer calar é: será que eu preciso ser elegante para ser uma menina mais feminina? Será que eu preciso ser elegante para ser cristã? Bom, se você quer saber, fique até o final, já se inscreva no canal. O meu nome é Carol e esse aqui é o nosso Céu Estrelado. A resposta ela pode ser sim e não ao mesmo tempo, dependendo do que você vê como elegância. Por exemplo, existe o estilo de se vestir elegante, e isso nada tem a ver com o nosso interior, com o nosso intelecto ou com o nosso temperamento, a nossa personalidade e os nossos hábitos, nossos atos do dia a dia. A gente já falou um pouquinho sobre o estilo elegante lá no nosso vídeo de 5 estilos universais para cristãos, e vamos ter um vídeo específico só para ele. Mas a questão é que essa é uma parcela muito insignificante se formos olhar para o todo do que a elegância significa. A elegância como um estilo não traz junto consigo automaticamente a elegância interior, e é essa que a gente tem que se atentar principalmente. Esse aqui é o significado de elegância: disposição marcada pela harmonia e leveza nas formas, proporções das partes e no movimento, e também pela graça e pela elegância nos próprios movimentos também. Bom, isso é o que o nosso amiguinho Google fala sobre o significado da elegância. E na verdade, eu já tive muito preconceito com essa palavra elegância. Eu já fui de dizer, eu não quero ser elegante, eu não acho isso bonito, não é pra mim, eu gosto de sentar de um jeito mais descolado e assim por diante. E é porque eu tinha uma visão errada do que era elegância. Realmente, a elegância não é um dos meus estilos predominantes. Eu gosto de algumas coisas elegantes no estilo, mas na vida em si, na prática, na vivência, nos hábitos, na fala, nos pensamentos, eu tenho tentado cada dia mais ser mais elegante. Porque eu finalmente entendi que aqueles estereótipos que nos passam nada tem a ver com a realidade. Você já viu aquelas imagens, ou então em algum filme por acaso, vocês sabem que eu não assisto mais filmes, mas já assisti a alguns que tinham uma personagem muito arrogante. E ela se vestia com elegância, mas a sua aparência não condizia com o seu interior. Então ela era uma pessoa normalmente mal amada, era uma pessoa que não tinha um sorriso no rosto, era uma pessoa carrancuda, muito séria até demais. Era uma pessoa que não trazia alegria para o ambiente. E eles colocavam esse personagem como alguém elegante. Por quê? Porque as roupas eram bem alinhadas, porque as roupas eram bem ajustadas, porque a roupa estava nesse estilo elegante. Mas aí é que tá. Satanás, ele sempre vai fazer contrafação. Ele sempre vai pegar algo que é belo, algo que é bom, algo que é necessário e vai colocar com uma capa de coisa ruim, para que a gente venha achar que a liberdade, na verdade, está nas coisas super mega radicais, estão nas coisas que transmitem rebeldia, que isso é o legal, que isso é a liberdade. E conforme a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai vendo que não é bem assim. Porque na verdade, Deus também é elegante, ele é um gentleman, na verdade. Como, por exemplo, ele não arromba a porta do seu coração, ele bate a porta do seu coração para poder entrar. E essas coisas do caráter de Deus vão nos mostrando o que é a verdadeira elegância. Uma elegância que não tem a ver com luxos ou vaidade, mas com simplicidade, harmonia, beleza, assim como o significado da palavra elegância traduz. A elegância verdadeira, ela tem que ser educação, ela tem que ser beleza, leveza, de uma forma para as mulheres e de outra forma para os homens. Mas veja bem, o que normalmente vemos no estereótipo da elegância são um conjunto de regras chamada etiqueta, com um livro bem grosso, por sinal, cheio de detalhes de como você deve se portar em cada segundo da sua vida. Então, na hora de sentar, você tem que se sentar assim, assim não, e dessa maneira talvez. Na hora de pegar uma colher, você tem que pegar dessa maneira. Na hora de pegar um copo, tem que pegar dessa maneira. Essas, na verdade, são regras criadas por homens e são regras quase que farisaicas. São regras que pesam a lei, são regras que pesam a elegância, regras que, na verdade, são totalmente desnecessárias se você não quer seguir. Deus tem os 10 mandamentos. Esses são os princípios de tudo. Desde como viver, desde como se portar, desde como agir, desde como ser elegante também. Você consegue encontrar os princípios da elegância, da educação e da simplicidade, da beleza dentro dos 10 mandamentos. Então, o que a gente tem que aprender é a desmembrar essa questão da lei de Deus e da lei dos homens. Então, sim, Deus é elegante, mas esse conjunto de regras pesadas dado por homens são completamente
completamente desnecessárias. É claro que há coisas que foram inspiradas em uma coisa que é realmente elegante, como por exemplo a postura. É muito importante que venhamos a treinar a postura. Eu tenho que toda hora estar corrigindo a minha postura porque eu tenho tendência a ficar assim. Só que isso faz mal para as minhas costas, para o meu pescoço, então tem uma lógica do porquê eu tenho que ficar assim. Não somente para transmitir confiança, seriedade, mas também para minha própria saúde. E Deus, Ele é um Deus racional, Ele é um Deus de lógica. Ele não pede as coisas simplesmente por pedir. Ele pede as coisas por um motivo, mesmo que você ainda não tenha entendido o motivo. E isso na elegância tem um motivo muito plausível. É para a nossa saúde, para a saúde da nossa coluna. Então, poxa, vou me esforçar para ficar cada vez com uma postura melhor. Agora, uma mesa posta, por exemplo, eu acho lindo arrumar a mesa todos os dias em casa, ter um jogo americano, colocar um talher especial, mesmo nos dias que são os mais ordinários, porque esses sim são os mais extraordinários. Eu acho lindo você preparar um alimento que tenha uma aparência bela para que possa ser agradável aos olhos e mais agradável ainda ao estômago. Mas quando a gente se depara com aquele monte de regras que te colocam 3, 4, 5 pratos na mesa, 3 ou 4 tipos diferentes de cada talher, 2 taças, muitas regras sobre como se portar à mesa, isso deixa de ser algo natural e começa a soar artificial. Esse tipo de elegância eu sinceramente não concordo. Eu acho que não tem problema você aprender certas coisas, você achar interessante certas coisas, mas não colocar como doutrina ou como um ponto super importante na vida das pessoas. Se a pessoa come com educação, se ela não come de boca aberta, se ela não mastiga de boca aberta, se ela está ali comendo de uma maneira que não passe vexame, qual o problema de apoiar de vez em quando o cotovelo em cima da mesa? Eu ainda não vi essa resposta. Então eu creio que essa é uma regra que mais nos engessa. Se for por questão de postura, para a melhor saúde da nossa coluna, beleza. Agora, eu sinceramente não vejo problema em apoiar o cotovelo e estar comendo. Eu nunca vi esse problema. Então eu acho que é uma forçação da elegância para um lado muito farisaico. E é por isso que eu amo a Bíblia, porque ela nos ensina a ser equilibrados, a sermos temperantes. Ela nos ensina a não estar nem no caminho da esquerda nem no caminho da direita, ela nos ensina a andar no reto e bom caminho. Então a gente não precisa se fiar em aprender muitas regras humanas de etiqueta, mas precisamos aprender a ter educação. A Bíblia vai nos ensinar a ter essa educação. Também podemos buscar outros livros ou então alguns outros vídeos para nos ajudar nisso, a aprender a ser mais educado, a aprender a falar melhor? Sim, é possível. Mas a Bíblia, ela deixa tudo muito claro. Ela ensina como receber hóspedes, ela fala de hospedagem. Lembra de Abraão, como ele recebeu os anjos? Então, aquilo ali é um exemplo de elegância na hospitalidade. A Bíblia nos fala sobre como se portar bem à mesa, sobre como se portar de maneira elegância na mesa. Lembra de Salomão, quando a rainha de Sabá veio visitar ele e viu que todos os servos se portavam à mesa de uma maneira maravilhosa? Então, não é necessário ter um calhamaço, 20, 30, 40 mandamentos de como se portar à mesa, mas a educação, a alegria, a leveza e a beleza, elas são simples e são essenciais. O que nós precisamos, na verdade, é apenas do caráter de Cristo. E isso vai te transformar em uma pessoa tão elegante que você mesmo não vai se reconhecer. Porque Deus é Deus de ordem e Ele é um Deus que transforma as vidas de uma maneira leve, que não seja pesada como os fariseus que não permitiam que as pessoas saíssem com um lenço no bolso no dia do sábado. Isso era um absurdo. Então vamos ter critério, vamos ter coerência, aprender sobre elegância, sobre se comportar com elegância é muito bom. Aprender a se comportar de maneira mais a parecer com aquilo que o Senhor te criou. Então meninas como meninas, meninos como meninos, é maravilhoso. Mas não vamos nos prender a regras inúteis de homens, porque uma coisa é você se portar bem, outra coisa é você se engessar e todo mundo se transformar em um robozinho que tem que se comportar da mesma maneira. Assim a gente perderia a nossa individualidade. Como, por exemplo, a fala. É ótimo que nós venhamos aprender cada dia mais e mais a falar de maneira correta. Mas, por exemplo, eu seria muito hipócrita de dizer que gíria é algo deselegante, porque eu sou carioca. Eu falo cara toda hora, cara.
Às vezes no vídeo eu acabo não falando, mas enquanto eu tô numa conversa, eu tô sentada assim de uma maneira um pouco mais descontraída, eu falo cara, eu falo gente, eu falo alguma coisa assim. Por quê? Porque é da minha natureza, é da minha criação. E não é algo que ofende a Deus. Por exemplo, eu nunca falaria um palavrão, isso é algo que ofende a Deus. Não tem a ver com individualidade, tem a ver com obscenidades, tem a ver com coisas impróprias. Mas aquilo ali que não tem problema, cara, porque você vai se prender a não falar algo que é natural por conta de se tornar mais elegante? Cadê a sua individualidade, sabe? E é isso, eu espero de verdade que você tenha gostado, que você tenha tirado algum proveito, que você tenha se sentido mais leve nesse processo de se tornar mais elegante. E cara, deixa a sua inscrição aqui para ajudar o canal, não deixe de deixar sua curtida também e um comentário, porque isso me ajuda muito, muito, muito a crescer esse canal. Eu fico muito feliz com cada comentário, às vezes eu não respondo todos, mas eu leio todos e deixo coraçãozinho em todos praticamente. E é isso, fiquem com a graça e a paz do Senhor Jesus em cada um dos vossos corações e até o próximo vídeo. Tchau!